Este pequeno é extraído do livro O Novo Ateísmo, o Manifesto da Racionalidade sob a Farsa Religiosa, por Da Cruz. Nesse livro, o autor busca acordar as camadas da sociedade para a manipulação religiosa e, por meio dele, fazer uma contribuição para a humanidade. O grupo de pessoas racionais é formado pela união incansável e indestrutível de homens e mulheres, senhoras e senhores, meninos e meninas. Sua composição é feita por ateus, agnósticos, apateístas, apóstatas, céticos, evolucionistas, materialistas, naturalistas e por toda e qualquer forma racional, ética, lógica e real de se viver, pensar e agir. A esse grupo dedico o texto a seguir. A ele dedico os meus cumprimentos e votos de perseverança e luta. Também agradeço especialmente ao apresentador do canal Ator Ateu pela oportunidade de colocar este importante comunicado para as pessoas do grupo de pessoas racionais. Continue lutando, Ator Ateu. Introdução. A fé religiosa é uma falsa esperança baseada em coisas que não existem. Da Cruz. Definição. Movimento de conscientização que tem por escopo a libertação da humanidade das mentiras e enganações criadas e propagadas por quase todas ou todas as religiões. O novo ateísmo, ou ateísmo contemporâneo, é uma derivação do ateísmo, estando ao lado de outras variações como o ateísmo humanista. Conceito: atividade de dar consciência da realidade a quem está enganado, por mentiras ditas por religiosos enganados e enganadores. Se vale e se enraiza pelas provas e evidências científicas. Tudo dito como afirmação deve ser provado ou evidenciado. É a luta pela liberdade humana e pela conquista da verdadeira democracia. Essa verdadeira democracia só pode ser exercida de maneira completa em um Estado formado por pessoas racionais que compreendem a realidade e que não acreditam em qualquer engano religioso, onde a verdadeira democracia, formada pelo poder do povo e não da religião ou deuses, pode atuar. Princípios do Novo Ateísmo, por Da Cruz. Resumo fiel sem cortes nem alterações. Observação: o ateísmo é um movimento de livre pensadores e não pode ser regulado desde que não haja de forma antiética e antidemocrática. Os respectivos princípios servem para nortear este movimento e prática de vida. Em nada acreditamos, mas em regra, em tudo suspeito ou não comprovado, duvidamos. O ateísmo não é movido por sentimentos, mas se for, o sentimento básico do ateísmo sempre será a dúvida e a postura racional. A razão é a água que mata a nossa sede. Ela está representada no pensamento racional, pensamento lógico, pensamento materialista, etc. Ela encontra amparo nas provas materiais, provas testadas, provas testáveis, evidências materiais. Ela caminha junto da ciência, que é o conhecimento real e comprovado. Ela é adjutora da lógica, da ética, da moral, do materialismo, do evolucionismo. A realidade é a base de tudo. Ela só é comprovada e compreendida na matéria, ou seja, aquilo que está em estado físico, líquido ou gasoso, ou que pode ser materialmente provado. A realidade deve ser compreendida como um todo, e quando não for possível isso, deve ser compreendida o melhor e o máximo possível. É necessário e fundamental que os ateus e ateias tenham uma base científica básica, mediana ou avançada. A educação pessoal, desenvolvimento pessoal, e a educação científica, que instrui e liberta os seres humanos da religião e das mentiras, permitem alcançar os requisitos básicos para o status de estado de humanidade e para o convívio em civilização. A caridade faz parte da prática de vida ateia. Todos os seres humanos que não praticaram crimes hediondos e maldades que foram comprovadas têm o direito de tratamento humano e merecem ajuda de nós, caso pudermos ajudá-los. O dever ético e a obrigação legal de respeitar os religiosos, sendo esta obrigação subjetiva e limitada. Subjetiva porque varia de pessoa para pessoa. Esta variação considera o caráter e as práticas do sujeito. Não respeitamos gentes da laia de Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia, Agenor Duque, André Valadão, João de Deus e outros mentirosos como esses. Limitada porque, uma vez que os religiosos atuam por mentira ou deliberação contra a liberdade de viver dos outros, o respeito acaba. Respeitar as pessoas religiosas, sim.
desde que não sejam enganadores que sabem que a religião é uma farsa e que roubam a vida e a liberdade das pessoas para poderem pegar o dinheiro, ou de enganadores que, em nome de sua lavagem cerebral, façam o mesmo. Agora, respeitar a religião é desrespeitar a humanidade. Respeitar a religião é respeitar a coisa que provavelmente matou mais que o nazismo. É respeitar a coisa que mais torturou e matou mais que todas as ditaduras da história. É respeitar a coisa que mais oprimiu e subjugou as pessoas e tirou a liberdade de ser, de viver, de experimentar e ser feliz na história da humanidade. É respeitar a coisa que mais barrou o avanço científico e mais matou, torturou, perseguiu e oprimiu cientistas na história da humanidade. Respeitar a religião é respeitar a coisa que mais cometeu estelionato e mais prometeu e mais fez falsa promessa que jamais se cumpriram na história da humanidade. Quem defende religião defende morte por assassinato ou morte por omissão, defende tortura, defende perseguição, defende opressão e liberdade de ser, de experimentar, de viver e de ser feliz. Defende a obstrução à ciência, aos trabalhos científicos de pesquisa e desenvolvimento. Defende a obstrução a descobertas científicas. Quem defende religião defende o fim da democracia, mesmo que seja de forma indireta. Nós não respeitamos a religião por crença, mas por aquilo que nós sabemos e provamos. Ninguém tem o direito de enganar e tirar a liberdade ou o direito de viver de uma pessoa por meio de mentiras ditas por qualquer religião. A liberdade do indivíduo só pode ser limitada através da ética e de normas de cunho democrático e base científica comprovada materialmente, de maneira a assegurar o interesse coletivo. A ética e a democracia são as pilastras sobre as quais estão erguidas o comportamento e as práticas de vida ateístas. São os únicos limites gerais, dentre outros, que limitam nossas ações. Ética. Ciência e consciência com conhecimento e discernimento entre o bem e o mal. É a prática de vida humana e civilizada de viver e estar em paz e harmonia com outros indivíduos, não lhes trazendo dano físico ou prejuízo, exceto em caso de práticas de crimes que violem normas de base científica e democrática. Democracia. Poder do povo, poder exercido diretamente ou representativamente através de agentes eleitos pelo povo. É a forma direta dos seres humanos discutirem e solucionarem os seus problemas no convívio de um Estado. A vida é um período de existência entre o nada e o nada. Diante disso, cabe a todos nós, dentro de nossas capacidades, lutar e assegurar que vivamos o melhor possível dessa única vida e que nossos semelhantes tenham as mesmas condições. Todos os seres humanos são dignos de saúde e alimentação, moradia, educação em todos os níveis, trabalho, lazer, etc. Isso constitui a natureza e a felicidade do ser vivo e são indispensáveis. É nosso dever, na qualidade de pessoas do grupo de pessoas racionais, assegurar dentro de nossas capacidades que os seres humanos tenham seus direitos fundamentais garantidos e tenham prazer em viver através deles. Sabendo que a vida é impiedosa, cabe a nós, na medida do possível, nos protegermos dos perigos dela e não deixarmos de viver por causa do medo propagado pelas mentiras religiosas. O mundo é um ambiente hostil que tem ferramentas vivas e objetos prontos para matar. Devemos viver e ter cuidado nesse ambiente que é o planeta Terra. 3. Objetivos. A libertação da humanidade de todas as mentiras e práticas de vida religiosas. A erradicação da religião como prática de vida e sua transformação. Um estudo histórico e mitológico. Observação. Esse processo não ocorrerá por meio de imposição autoritária ou ditatorial, mas por meio da consciência social das camadas das sociedades. A conquista e retomada do homem natural e sua preparação para o homem civil, como descrito na obra Emílio. Observação. A humanidade será preparada para se tornar e formar seres humanos e não seres religiosos. A conquista de um Estado laico e racional, sem qualquer tipo de participação religiosa no Estado, governo, administração pública ou qualquer meio estatal. A conquista do estado de humanidade, onde não há conflitos armados e ataques físicos e morais causados pela religião e sem as mentiras da vontade de Deus ou deuses, atingindo a plena democracia, onde apenas a vontade da sociedade será feita com base na ética e ciência. O ser ateísta é um indivíduo racional e livre. Ele está em seu pleno estado natureza, ou seja, é livre, liberto de qualquer porcaria religiosa.
É natural e vem química e biologicamente da natureza. Faz parte dela e nela tem os elementos necessários para viver. Esses são retirados de forma manual ou por meio de processos industriais. É racional. Calcula, conhece ou duvida, discerne o bem do mal, o certo do errado, elabora e assim analisa e executa dentro do possível seus objetivos e os objetivos do grupo em que está inserido, desde que esses não sejam antiéticos. Sua vida é uma existência temporária onde ele procura viver e ser feliz, aprender e entender o todo ou, quando não for possível, a maior e melhor parte possível desse. É uma vida em que o ser está consigo e em convívio com seus semelhantes de mesma espécie e de outras espécies. Não é um conto de fadas, porém, é em muitos casos prazerosa. Sua vida tem, dentre outros objetivos, a plena felicidade e realização pessoal, familiar, quando esse tem o objetivo de construir e integrar uma família profissional e social. O prazer individual e coletivo são absolutamente necessários. Aproveitar esse período de existência e ter muitos momentos felizes, sem qualquer sofrimento ou com o mínimo de sofrimento, é um direito de todos e nenhuma religião pode tomar. O fim da vida não representa o medo, o castigo ordinário que eles são ditos pelas religiões, dada a sua compreensão da realidade e de que elas, em sua totalidade, praticamente tudo o que dizem, são mentiras e podem ser desmentidas pela ciência. O fim é apenas um término para essa existência, desde que não ocorra de forma criminosa através da ação ou omissão contrária a quem está deixando de existir, salvo em caso de prática comprovada de crime hediondo. O fim leva-o para o seu estado anterior de inexistência, para o seu estado final. A liberdade para ser o que quiser dentro dos limites da ética e da democracia. Como dito anteriormente, ética, ciência e consciência com conhecimento e discernimento entre o bem e o mal. É a prática de vida humana e civilizada de viver e estar em paz e harmonia com outros indivíduos, não lhes trazendo dano físico ou prejuízo, exceto em caso de práticas de crimes que violem normas de base científica e democrática. Essa é uma conduta de vida empática, pois um indivíduo se coloca no lugar do outro, permitindo a conquista do estado de humanidade e harmonia. É ser estar livre de todas as limitações impostas pela ditadura religiosa. Ele vive em plena democracia e está livre ou passa a ser livre. Em suma, resume-se em estar livre e consciente. O ateísmo é a liberdade que vem com grandes responsabilidades. A conquista do estado de humanidade. A religião banaliza o sofrimento, atribuindo-lhe um caráter punitivo ou educativo, quando na realidade o mesmo é o resultado de condições físicas e mentais ou ações humanas. Qualquer prática que afete o indivíduo não é criticada, dado ao status de intocabilidade dos deuses. Crimes sexuais hediondos como abuso sexual, estupro, estupro de vulnerável, necrofilia, pedofilia, etc. Crimes contra a vida, como homicídio qualificado por motivo torpe, infanticídio, feminicídio, induzimento ao suicídio, cárcere privado, tortura com ou sem lesão física ou mental, etc. Diante da prática de tais crimes que ocorrem diante dos deuses, seja pela vontade através da ação ou omissão desses, seja pela incapacidade real de ajuda desses, dado ao fato real dos mesmos não existirem. Caso existissem, os mesmos seriam safados e ordinários, sadomasoquistas e psicopatas que sentem prazer em satisfação no sofrimento humano. Contudo, uma vez que o homem ousou pensar e testar, as justificativas para o sofrimento humano desaparecem e prevalece a nossa vontade como grupo de seres humanos. O ser humano evoluiu e os deuses se tornaram apenas invenções da nossa imaginação. Com a ciência e a evolução comportamental, ética e moral, o homem superou os deuses e se tornou mais bom e piedoso se comparado ao passado. Esse não precisa implorar ajuda do outro em uma emergência médica, mas é atendido e aparado. Não precisa suplicar por um milagre, pois a medicina, em sua capacidade, o ampara. Com a conquista do estado de humanidade, o ser humano atinge e continua a evoluir e a se importar com o semelhante, tendo como base a compreensão da realidade através da empatia. 4. A conquista da plena democracia. Um mundo livre das ignorâncias religiosas e da alienação e medo. O exercício pleno da cidadania é pautado pela relação de um indivíduo em relação a um Estado soberano constituído. Para isso, faz-se necessário o uso do poder para regular através de normas as relações de direitos e deveres. A religião defende de maneira mentirosa a teocracia, poder de Deus.
Esse suposto poder que é inventado por líderes religiosos não existe e, quando é afirmado, é imaginado. E eu disse imaginado e não comprovado. É semelhante às vontades desses próprios líderes religiosos. É apenas uma forma de roubar, enganar e dominar o homem. O grupo de pessoas racionais defende a democracia, poder do povo. Esse poder é exercido de maneira direta ou representativa. Tem origens reais e seu exercício em um Estado soberano é indispensável e eficaz. Ela pode e é comprovada diariamente e não há qualquer dúvida sobre a necessidade de sua manutenção e preservação. A religião persegue, tortura e mata. A religião coloca a democracia em risco todos os dias. É um ato ingênuo acreditar que seria possível coexistir religião e democracia. Porém, há quem diga que seria possível. Os religiosos, em suas loucuras e imaginações esquizofrênicas, pensam que há um poder divino e superior. Não há nada que possa superá-lo, e qualquer ação que seja feita, mesmo sendo na maioria das vezes maldosas, tem uma justificativa. Para um manipulador, isso é um prato cheio para roubar e manipular. Basta dizer que foi em nome de Deus, que foi a vontade de Deus, que será usada de desculpa até para matar crianças. E os enganadores irão acreditar. E quem provar o contrário estará cometendo um ato de intolerância religiosa, o que não passa de uma desculpa para negar a realidade das provas. Isso põe diariamente a democracia em risco. A plena democracia não tem qualquer religião, mas apenas a razão, a lógica, pensamento material e as formas reais de interação do indivíduo com a natureza. O homem está em contato com a natureza e vive dela. Ele a estuda e tem o ser em evolução e contínuo desenvolvimento dentro da natureza. Não há medo causado por religiões, seja físico ou mental, e o ser pode decidir racionalmente o que quer. Não será adestrado pelo pai, mãe ou qualquer familiar ou pessoa próxima a acreditar em mentiras religiosas. Será livre e terá a liberdade de viver a sua vida como querer e ninguém poderá tirar isso dele. Em suma, será livre e feliz em sua vida. Terá o direito e o dever de exercerem a sua liberdade, tendo tudo isso assegurado ao grupo e às normas que integram o Estado com plena democracia.